Olá, queridos alunos da Universidade de São Judas, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender aí do horário que você vai acessar esse vídeo. Conforme combinado com vocês, eu fiquei de gravar esse vídeo para passar aquele assunto, aquele tópico de análise de sensibilidade de projetos de investimento. Então, vocês dentro de análise de viabilidade econômica de projetos de investimento, vocês já viram cálculo de payback, né, de VPL, de TIR, então, e de índice de lucratividade. Então, vocês já conhecem todos os índices e eu fiquei de gravar esse vídeo para falar sobre análise de sensibilidade. O que seria isso? Seria o seguinte: você dentro de um projeto, você faz lá análise com todas as projeções possíveis que podem ser feitas em relação ao investimento feito, em relação às projeções de entrada de caixa, de saída de caixa, e depois você avalia se isso é viável economicamente ou não. Então as técnicas vocês conhecem. Então vou mostrar para vocês aqui um projeto de investimento que está descrito aqui, e essa planilha vai para vocês depois. Esse projeto de investimento, então, prevê um investimento inicial de 150 mil, tem um modelinho aqui pronto, que é o que vocês sabem fazer, ok? Eu vou mostrar como é que se chega aqui. Então, esse projeto tem 150 mil de investimento inicial, tem uma previsão aí de entrada de caixa no primeiro ano de 110 mil, que vai crescer 5%, que vai ter uma queda de 5% a cada ano, ou seja, deve ter uma demanda reprimida, ele começa tendo uma demanda maior, e depois vai caindo com o tempo. E as saídas já tem aqui uma previsão no primeiro ano também de 50 mil de saída de caixa, e vai ter sim aí um acréscimo de 8% a cada ano. O projeto tem 6 anos de vida útil. Então, fazer aqui esse fluxo de caixa, vocês tirarem o VPL daqui, vocês sabem fazer bem. Eu montei aqui do lado esquerdo, nessa planilha, exatamente o que está pedindo aqui no projeto. Um investimento inicial de 150 mil, e depois, no primeiro ano, nós temos entradas de 110 mil, com a previsão de queda de 5%. Registrei isso aqui, vocês vão perceber que tem uma queda até o último ano do projeto, e as saídas de caixa previstas são de 50 mil para o primeiro ano, e com um aumento, né, nessas saídas aí durante o período de 8%. Se vocês olharem aqui, então, realmente tem um aumento de 8%, vocês vão poder conferir esse cálculo depois. Quando eu pego então esses 110 mil e tiro 50 mil, eu tenho um fluxo de caixa final de saldo positivo de 60 mil, que é esses 60 mil que está aqui, ok? E ele vai caindo até chegar no 11.649, que é esse valor aqui. Então, quando vocês estão diante de um fluxo de caixa para tirar o FNPV, vocês utilizando aí das técnicas financeiras da HP12C, vocês conhecem esse caminho. Coloca-se o valor de saída de caixa do investimento inicial no valor presente, os demais fluxos intermediários, coloca a taxa que está aqui, olha, 15% é o custo de capital, que é o mínimo que a empresa quer ganhar, a taxa mínima, né, de atratividade dela. E você vai lá no F, Net Present Value, e acha esse valor aqui de 959, portanto, um VPL positivo, e a gente sabe que esse projeto seria aprovado porque o VPL é positivo. Mas aí, para fazer mais bonito, você pode fazer essa análise de sensibilidade do projeto. Eu deixei a planilha pronta aqui e vou mostrar a vocês como é que a gente monta isso, tá? Olha, o que você quer sensibilizar? Como você calculou o VPL, poderia ser a TIR também. Como nós calculamos aqui o VPL, a gente vai sensibilizar o VPL. Significa o seguinte: será que se as variações forem diferentes, forem maiores e menores, tanto na entrada ou na saída, será que esse projeto ainda continua viável? Eu coloquei essa planilha aqui para ajudar a gente ganhar tempo, tá? E depois vocês vão ter acesso a esse material para vocês fazerem testes aí. Então eu coloquei aqui a linha de entradas, e nessa linha de entradas a gente vai colocar aqui no centro exatamente aquele valor que as entradas vão ter de projeções de queda, que é de menos 5%. Está lá no projeto.
E as saídas de caixa, a projeção é para 8% de acréscimo, ok? E vou colocar aqui alguns dados para mais, para menos, para a gente ver como é que se comportaria esse projeto. Aqui eu vou aumentar, vou passar para menos 6, menos 7, até menos 8. Podem fazer mais, obviamente, tá, pessoal? Podem fazer muito mais do que isso. 2, 3 e 4, então, menos 2, menos 3 e menos 4. Vamos colocar alguns dados aqui. Eu vou fazer aqui para saídas 8, então vamos diminuindo aqui 7, 6, 5 e 4. Ou seja, as saídas podem ter umas variações diferentes. Podem ser maiores que o previsto? Podem ser. Se forem maiores que o previsto, vocês vão saber se ainda assim o projeto continua viável ou não. Provavelmente deve ter um limite para isso, ok? Imagina se as saídas forem aumentando, né, ao invés de aumentar 8%, aumentar 15%, 20%. Deve ter um limite para isso aí. Vamos selecionar aqui essa planilha para a gente aplicar a sensibilidade aí desse projeto para esses cenários que nós colocamos. A gente vem aqui no dados, aí você tem aqui o teste de hipótese e aí você tem tabela. Nós estamos na tabela, estamos com os dados e vamos colocar o seguinte: a célula de entrada da linha, nós estamos falando que aqui são as entradas, né, a variação das entradas. Então, na linha vai ficar aqui as entradas, que é esse 5%, menos 5%. E na coluna, que são das saídas, a gente tem uma projeção aí de aumento de 8%. Vamos dar um OK aqui e vamos ver o que vem. Vejam o que a gente tem como resposta imediata. Você tem aí todo o cenário para essa situação que foi colocada. Ou seja, nós estamos sensibilizando o VPL. A gente sabe que ele, na projeção inicial, ele é viável, ok? Para 5% de queda nas receitas e para 8% de aumento nas saídas. Olha, centralizou aqui, o 959 caiu exatamente aqui. Se vocês olharem, eu antecipei isso para não perder tempo aqui. Toda essa parte amarela ficou negativa. Significa o seguinte: olha, se as entradas de caixa tiverem uma queda acima de 8% e as despesas, né, tiverem um aumento de apenas 4%, já é inviável o projeto, ok? Na outra ponta, se essas saídas de caixa previstas, ao invés de serem, né, de terem um aumento de 8% ao ano, se chegar a 13%, também o projeto já fica inviável. Olha, mas parece que tem uma folga boa para esse projeto, porque só a partir de 13% no aumento das saídas, desde que a receita não sofra uma queda de menos do que 2%, ele já é viável. Então, como a empresa normalmente tem uma capacidade de negociar bastante aqui na questão das saídas, esse projeto muito provavelmente vai trazer resultado positivo. Ou seja, ele só traz resultado negativo, prejuízo, a partir de 8% aí de queda nas entradas, ok? Desde que as saídas não ultrapassem 4%. Posso fazer com 3, 2, 1, 0 de aumento nas saídas? Você pode fazer, mas como já está projetando 8%, né, de saída, não é tão interessante você colocar um percentual tão pequeno, porque depois pode ser difícil de realizar isso, tá certo? Aumento você pode colocar qualquer aumento, mas imagina aumentar mais do que 12%, né, anualmente as saídas, provavelmente não vai acontecer também. Então toda essa margem de segurança aqui que essa empresa tem para esse projeto, ou seja, para a aprovação desse projeto existe uma folga boa de variação, tanto para o aumento das saídas quanto para a redução das despesas. Então aqui do lado direito coloquei para vocês aqui algumas informações para quem for fazer, saber que essa é a sequência que você deve montar, ok? Então esse é um projeto que é um exemplo de projeto que provavelmente vai trazer resultado bom para a empresa, porque tem uma margem aí de sensibilidade muito boa para as variações.
Tá joia? Era isso aí que tinha que passar para vocês. Montem a planilha de vocês, eu vou mandar essa daqui, aí vocês por ela podem fazer outros projetos para fazer teste e tudo mais, ok? É isso aí, muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana a todos e até mais. Abraços aí para todos.